Como prometido, o assunto agora será Clube Empresa Paulo do Vale. E vou até colocar o hino do Botafogo. Botafogo, Botafogo. Fogão de volta à Série A do Campeonato Brasileiro e que nessa parte de nova gestão, o Botafogo se transformando em SAF, muita gente está colaborando, né, com o Botafogo para recuperar o clube, né, o Botafogo que infelizmente sofreu demais com péssimas administrações, ainda deve muito dinheiro, mas quem também ajuda a tocar o Botafogo a se recuperar financeiramente é a doutora e advogada Andréia Massito. Vou até perguntar para ela se eu pronunciei certo o sobrenome, mas doutora Andréia, obrigado demais por atender a gente no dia 31 de dezembro aqui na Rádio Bandeirantes e queria que você falasse um pouco mais, né, sobre como foi seu trabalho de ajudar o Botafogo a diminuir, né, as suas dívidas tributárias que eram exorbitantes e conseguiu baixar bem essa dívida, né? A casa agora dos 175 milhões ainda é muito dinheiro, mas comparado ao que era antes, né, doutora? Deu uma boa melhorada no cenário do Botafogo. Boa tarde. Boa tarde, é isso mesmo, Soler. Começamos então com o pé direito aqui com o hino, você pronunciou corretamente o nome. Boa. É um prazer estar aqui com vocês no programa Nossa Área, na contagem regressiva com você, com o PDV, com os ouvintes da Rádio Bandeirantes, né? Logo mais a gente vira aí o ano. E eu realmente tive um grande prazer esse ano, que foi ajudar o Botafogo nessa equalização das dívidas tributárias e previdenciárias, né? O cenário de endividamento dos clubes de futebol, evidentemente, não é uma novidade para ninguém, isso só se agravou, né, no contexto da Covid, então eu estou falando não só de dívidas tributárias e previdenciárias, que é a minha especialidade, mas também trabalhistas e cíveis, principalmente nesse contexto que você trouxe da empresa, do clube empresa, do contexto da SAF, que a gente vai falar um pouquinho. Então, quando você tem, no contexto da Covid, afetando três das grandes principais receitas dos clubes, que são as receitas de transmissão de TV e premiações, as transferências de jogadores e match day, que é basicamente bilheteria e sócio-torcedor, com as partidas interrompidas, os jogos ali suspensos, isso tudo foi afetado. E fez com que esse setor, existe um estudo feito muito, muito bacana, esse estudo feito pela Ernst Young, com base numa ferramenta que chama Sports Analytics, e eles mostraram que de 2019 para 2020 houve um aumento significativo no endividamento dos clubes. Eles analisaram os 23 principais clubes ranqueados lá pela CBF e viram que aumentou o endividamento, o volume de endividamento é da ordem de 10,3 bilhões de reais. Em contrapartida, as receitas totais caíram cerca de 14%. Claro que um clube mais que o outro, eventualmente aqui a gente tem a situação do Botafogo ainda que caiu para a Série B por um ano, né? E a gente tem aí uma receita total de 5,3 bi. Então você vê que foi um setor, de fato, muito afetado, inclusive pela Covid. Mas, nesse contexto todo de caos, existiu uma luz no fim do túnel, trazida especialmente por oportunidades legislativas desse ano de 2021. E quais são as duas oportunidades que eu gostaria de ressaltar aqui para você? Uma é justamente a lei que criou a SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, com o intuito de melhorar a gestão, governança e com isso atrair mais investimentos, bem como equacionar as dívidas cíveis e trabalhistas, principalmente, num regime centralizado de execuções. E, de outro lado, nós fomos tendo, ao longo dos anos, né, então, a gente tem o instrumento da transação tributária. A transação tributária, para você ter uma ideia, não é nenhuma novidade. Ela vem no Código Tributário desde a década de 60, só que ela demorou até 2019 para ser finalmente regulamentada. E a Covid foi um grande impulsionador desse mecanismo de transação, que é uma negociação com a Procuradoria da Fazenda Nacional, em que se avalia a capacidade de pagamento dos contribuintes e se concede, eventualmente, descontos ou prazos alongados de pagamento para que eles possam equalizar as suas dívidas tributárias e previdenciárias também. Então, se você compatibilizar essas duas coisas, a notícia é positiva, porque equacionando todas essas dívidas de lado a lado, trazendo uma melhor gestão, uma melhor governança, você efetivamente consegue, então, atrair investidores. A gente viu agora
a situação do Cruzeiro, né, com o investimento feito, né, pelo Ronaldo, é fenômeno, e agora a gente está vendo essa situação do Botafogo com o John Textor e o fundo Eagle Holding, que também está indo por esse caminho. No caso do Botafogo, especificamente, Solero, o que a gente observa é que houve uma grande profissionalização da gestão, como você mencionou. O trabalho feito foi muito sério, a equipe muito preparada. Na linha de frente, aí eu trabalhei muito conjuntamente com a Procuradoria da Segunda Região e com o Alessandro Langoni, que é ex-auditor da Ernst Young, a equipe dele. Eles fazem parte da equipe do Braga, né, como CEO, o Parrodi como CFO e o Durcésio como presidente. Com um grande abraço aqui para toda a equipe. E a gente estudou, ao longo dos últimos 6 meses, qual seria o melhor formato de transação, porque hoje a gente tem vários tipos de transação. A gente tem a transação individual, que você senta e olha no detalhe a sua situação econômico-financeira junto com a Procuradoria, negocia garantias, etc., que é o caso que fez, por exemplo, o Cruzeiro. O próprio Santos, na época, eu aconselhei o Santos a seguir pela individual, porque na opção que existia, que era a excepcional, os descontos eram mais baixos, né, ficavam ali da ordem de 20%. O próprio Vasco seguiu a individual. Você tem a modalidade excepcional, que Corinthians, Internacional, Atlético acabaram optando. E você tem agora, desde maio de 2021, essa opção do programa emergencial do setor de eventos, né, de recuperação do setor de eventos. E foi isso que a gente usou para alavancar e para trazer, para equalizar aí as dívidas do Botafogo. Para você ter uma ideia, o Botafogo, por essa ferramenta aí da Ernst Young, ele tem a 12ª maior receita em 2020. A primeira é o Flamengo, né? Ele tem, por outro lado, o quarto maior endividamento geral. E sob a perspectiva tributária, era o primeiro endividamento. Então, era algo que realmente era urgente a gente equacionar. E daí, o que a gente fez? A gente conversou muito com a Procuradoria nesses 6 meses, falou sobre potenciais garantias, e a gente sabe que garantias, eventualmente, você também consegue alavancagem financeira, então esse foi um ponto sensível. Existência de penhoras e depósitos nos processos, parcelamentos ativos, o próprio Profut, né, que era uma forma de parcelamento muito relevante dentro do futebol, ainda muitos clubes ainda têm, alguns foram excluídos. E daí a gente chegou à conclusão, então, que o modelo adequado para o Botafogo era o PERSE. O que a gente conseguiu com esse programa? A gente conseguiu um prazo de pagamento dessas dívidas bastante alargado, então a gente conseguiu aí 12 anos e 1 mês, 145 parcelas para o tributário, 60 parcelas, então 5 anos para o previdenciário. A gente extinguiu 100% de multas, juros e encargos. A gente conseguiu o patamar mais alto de descontos nas dívidas mais antigas, que é 70% da dívida. A média de todas as dívidas, incluindo as mais recentes, ficou em quase 60%. Não foi necessária a oferta de garantias nesse modelo, isso foi também um diferencial para a gente seguir por ele. E, além disso, existe a possibilidade de o pagamento ser feito de forma diluída e crescente. Então, o que o Botafogo vai fazer? No primeiro ano, ele vai pagar 0,3% por mês, no segundo ano, 0,4%, no terceiro ano, 0,5%, e depois, no final, ele divide o saldo devedor pelo tempo remanescente ali do 4º ano em diante. Agora, esse fluxo, ele ajuda, inclusive, na parte do regime centralizado das execuções que eu falei para pagamento das dívidas trabalhistas e cíveis, né? Então, na SAF, o que você tem nesse regime centralizado? Nos 6 primeiros anos, 20% das receitas, elas vão para a amortização desse regime centralizado dessas dívidas. Então, eu tenho um volume menor de pagamento tributário no início, e, em contrapartida, um pagamento maior na RCE. E depois, nos 4 anos seguintes, ali na SAF, para o regime centralizado, eu posso seguir com 20% ou diminuir para 15%. E aí é quando eu vou ter a dívida tributária aumentando. Então, eu acho que faz muito sentido tudo o que foi feito. Outros clubes, alguns já fizeram, outros tantos aí estão de olho, e o momento é propício, viu, Soler? Doutora Andréia, queria fazer mais uma pergunta, né? Exatamente em cima desse ponto, né? Você acabou de dar uma aula pra gente entender a situação, né, do Botafogo, principalmente nessa área jurídica de pagamento de dívidas trabalhistas, dívidas de previdência, e às vezes, né, muito torcedor do Botafogo faz uma brincadeira que
Pô, o Botafogo ganhou um título, legal, então com o dinheiro da premiação, algum jogador que jogou no Botafogo em 1990 vai penhorar o dinheiro da premiação porque o Botafogo não pagou o salário dele. Então, como que vocês trabalham também para olharem essas dívidas que o Botafogo tem com muita gente lá de trás, com valores que eram baixos em determinado momento e que pelos juros, com todo o tempo que se demorou para pagar algumas dívidas, viraram dívidas milionárias que o Botafogo hoje tem que arcar, né? Não só nessa brincadeira que algum jogador vai pegar, mas com empresas. Como que funciona também esse trabalho de vocês olharem para essas dívidas, verem o que dá para baixar de juros, ver o que dá para fazer para que o Botafogo consiga respirar também, ter um fluxo de caixa e que agrade, né, um investidor que chegue no Botafogo e veja com bons olhos mesmo que ele está fazendo um grande investimento. Claro. Na verdade, como eu falei no início, o meu foco foi mais em tributário e previdenciário. Não fui eu que cuidei da parte de SAF do regime centralizado de execuções, mas cabe aqui eu dar uma palhinha, arranhar para você como que isso é feito. Basicamente, a SAF prevê, como eu falei, esse regime centralizado de execuções. Então, todos os credores vão para um juízo único que vai organizar basicamente uma fila. E essa fila vai ser organizada de acordo com as previsões legais, né, trazidas pela Lei 14.193, agora de agosto de 21, e vai seguir, então, essa cronologia, né, quando você tem, por exemplo, idosos a entrar na frente, quando você tem credores dispostos a conceder um desconto de 30%, também entra na fila preferencial. Então, entra tudo num juízo que vai centralizar todas essas execuções dos diferentes credores, como você bem mencionou, e vai, então, entrando essas receitas, esses 20%, para você ter uma ideia de quanto que a gente está falando aqui. Eu tinha anotado que a projeção do Botafogo para 2020, para você ter uma ideia, a receita foi de 157 milhões. Quando a gente olha para 2022, a gente está falando de 183 e de 2023, 252. Então, para esse regime centralizado de execuções, como eu falei, nesses 6 primeiros anos, 20% dessa receita vai ser alocada para o pagamento desses credores nessa fila que é organizada pelo juízo. Então, em 22, 21 milhões e meio, mais ou menos, vai ser destinado para pagamento de credores. Em 2023, 34, e por aí vai, porque é um percentual da receita do clube, e o clube, como a gente falou, está se reorganizando, voltou para a Série A. Isso faz com que aumente não só o valor das premiações, como você colocou, mas também as receitas de televisão, que quando você está na Série B, basicamente elas se resumem ali ao pay-per-view, e é um valor muito mais baixo, né? Então, tudo isso ajuda a pagar essa fila de credores, além dos descontos que os credores estiverem dispostos a conceder para entrar na prioridade da fila. Isso ao passo desse desconto de quase 60% que houve em relação às dívidas tributárias e previdenciárias. Isso é um ótimo negócio tanto para o clube como para o próprio governo, né, Soler? Porque a transação tributária, ela veio num contexto de recuperação de dívidas que o governo nem mesmo tem a expectativa real de receber. Então, são dívidas classificadas, existe uma classificação, um rating ali que vai de A a B. Então, esses descontos significativos, eles são concedidos para quem está no rating C e D, que significa dívidas irrecuperáveis ou de difícil recuperabilidade pela inteligência da Procuradoria. Então, ela fala, eu não vou receber isso, está a fundo perdido. Agora, se eu conseguir equacionar isso de alguma forma, negociar isso com o contribuinte, alguma coisa entra. Então, é um mecanismo não só bom para o clube, mas é bom também para o governo. E é um mecanismo que se tem buscado incentivar bastante em contraposição àquele refis, aquelas anistias gerais que se dá para qualquer tipo de empresa, sem avaliar a situação econômico-fiscal peculiar de cada contribuinte. Isso é uma grande discussão que está agora no Congresso e está travando o refis, porque o governo entende que é muito mais vantajoso, e de fato você melhorar o Instituto da Transação do que simplesmente dar refis à torta e à direita. Perfeito. Doutora Andréa Massito, advogada tributarista que está ajudando, né, o Botafogo a se reerguer, né, esse gigante do futebol, essa bandeira do nosso futebol, o Botafogo que conseguiu, graças ao trabalho da doutora Andréa, cortar ali
mais de 50% das suas dívidas tributárias e de previdência. Doutora Andréa, obrigado demais pelo papo, obrigado por atender a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Já te desejo uma grande virada de ano, um grande ano de 2022 e que o trabalho sério continue sendo feito para que a gente possa ver o nosso futebol cada vez mais saudável também, doutora. Sem dúvida. Obrigada a você. Um ótimo ano, Soler, PDV, ouvintes da Band. Muito obrigada por nos ouvir.